Olá, nesse vídeo falaremos sobre o livro O Indivíduo Soberano. Salve galera, seja bem-vindo ao meu canal e como eu disse na descrição, vamos falar sobre o livro O Indivíduo Soberano. E vale destacar, pessoal, que eu ainda não encontrei nenhum lugar conteúdos em português sobre esse livro, tá? Eu não encontrei ainda, então por isso resolvi trazer aqui para vocês, tá bom? Esse livro, pessoal, é um livro brilhante, na minha opinião, porque ele já começa o início do livro com os assuntos bem interessantes, ele expande um pouco a sua imaginação, tá? E traz aí conteúdos interessantes para a nossa reflexão, tá? E ele começa o livro destacando sobre a virada de milênio, tá? Do ano 2000 para cá, tá? Então ele chama de virada de milênio. E de 250 anos para cá, pessoal, a tentativa das pessoas preverem aí o futuro de toda a nossa nação, de nosso planeta, né? O que vai suceder daqui para frente, né? O que vai acontecer? O fim do mundo? Ou a continuação dele diferente? Como é que vai ser? Com essas mudanças radicais, tanto ideológica quanto decisões aí dos governos, né? Então, são vários pontos que ficam em dúvidas para a gente e que nem a ciência pode explicar sobre o que pode acontecer daqui para frente, né? No livro ele disse que a própria ciência são meros especulações e previsões incertas. Não tem como você prever o futuro, né? E com as atitudes que estamos tomando hoje, pessoal, no nosso mundo em geral, vamos falar aqui da nossa realidade, com essas ideologias esquerdistas infiltrando cada vez mais no nosso planeta, isso está se expandindo de uma forma muito rápida, tá? O que vai acontecer com o nosso futuro real, né? Então, uma das coisas que o livro traz é sobre que essa virada de milênio traz muitas coisas terríveis para a nossa geração. E por que, pessoal, depois da virada do 2000? Por que essa virada de milênio, né? Por que eles falam sobre essa virada de milênio? Porque antes do ano 2000, o que acontecia? A nossa sociedade, ela tinha uma certa tradicionalismo, uma certa tradição moral, certo? Então, elas tinham uma educação voltada aí à hierarquia e uma certa moral com o crescimento de todo ser humano, de todo indivíduo, né? E o livro ele cita também, né? Nos dias atuais, estamos perdendo essa tradição, estamos perdendo esse tradicionalismo moral. E qual que é a consequência dessa perca do tradicionalismo, né? Isso é bom ou isso é ruim? Né? Muita gente fala, não, isso é bom porque a gente está se libertando de um tempo ruim e estamos indo para uma inovação, um mundo melhor. Mas é um equívoco expor isso aí, pessoal. Porque o tradicionalismo moral, a hierarquia em si, ela é uma coisa muito importante para o crescimento de todos os indivíduos. Então você vê aí um tempo atrás, pessoal, séculos passados, né? Temos grandes mentes brilhantes, você vê Aristóteles, Platão, tá? São pensadores brilhantes de tempos atrás, de séculos passados, né? E você vê nos dias de hoje, ainda existe, sim, grandes pensadores, grandes pessoas intelectuais, porém, pessoal, não é da magnitude que tínhamos antes. Você vê Einstein na ciência, né? Você vê grandes pensadores. Quando nós falamos da história, né? Quando nós falamos de pensadores, nós não pensamos no presente. São poucas vezes nós citamos o presente, filósofos vivos, né? Ou pensadores vivos. Nós citamos aí os principais lá atrás, pensadores grandiosos, né? E de lá para cá vem se perdendo aí essa capacidade de inteligir da pessoa, do indivíduo, né? Isso é preocupante para muitos pensadores atuais, né? E tanto é que nesse livro ele explica um pouquinho sobre isso, sobre a perca desse tradicionalismo, né, moral. E a consequência disso, pessoal, é uma catástrofe na nossa humanidade. Eu falo diversos aspectos, tá? Então, a perca da moralidade, do tradicionalismo, é uma coisa que preocupa muito. Qual que é a consequência real dele? A consequência da perca do tradicionalismo é formar uma geração, de acordo com o livro, uma geração frouxa, uma geração criança, infantil, sabe? Não é uma tradição, como anteriormente, citado no livro também. Ele diz que a formação tradicional de um ser humano, ele forma, né, indivíduos responsáveis, indivíduos adultos, maduros e preparados para o mundo, preparados para lidar com problemas que temos à nossa volta, né?
Agora, a geração atual não está preparada para isso, não está sendo responsável, não está tendo atitudes responsáveis ou está sendo madura e adultas, né? Não está tendo já está se perdendo essa responsabilidade, já está perdendo essa moralidade individual, tá? Então, é uma das coisas que o livro já chega, pá, te dando isso de cara para você tirar um ponto de reflexão sobre isso, né? O que vai virar daqui para frente, né? E uma das premonições, uma das previsões que o livro traz ali, no início do livro já começa a falar sobre as previsões, ele acredita, ele diz ali, cita aí uma previsão, nosso planeta ele vai passar por um caos muito grande, tá? Rico demais em conflitos de ideias, de pensamentos, já está acontecendo isso, tá? Só que ele acredita que isso vai se aprofundar ainda mais, tá? Isso vai ser algo muito mais intenso para o nosso planeta, né? Estamos falando aí de um caos mesmo, tá, pessoal? Estou falando de guerra, de conflitos grandiosos por conta da ideologia. Você vê hoje as ideologias, por exemplo, a feminista, tá? Você vê o ódio que ela começou a criar do homem, né? Você vê a pílula vermelha, ele explica um pouquinho sobre isso, tá? Se você tem curiosidade de entender sobre a pílula vermelha, eu recomendo que você assista, vou deixar aqui no link embaixo, o filme aí da pílula vermelha, o Red Pill, né? Para quem tiver interesse aí em conhecer, eu recomendo demais que você leia isso aí, que você assista isso aí, para você entender o que o feminismo está fazendo, tá? Então ele começou a odiar os homens, de criar um sentimento de ódio pelos homens, tá? Assim como os outros movimentos, né, os LGBTs, começaram aí, de certa forma, a trazer sentimentos de ódio, tá? Toda a pessoa que se sente vítima de uma sociedade, o que ela quer no fundo é agredir ou ser agressor daquilo que na cabeça dela era o que agredia ela, né? As pessoas que eram preconceituosas, essas pessoas, ela começa a ter ódio. O que esses movimentos fragmentados e coletivistas fazem é trazer um sentimento, pessoal, resultado de ódio, tá? E isso, pessoal, assim, de acordo assim, com o livro, porque eu me refleti sobre isso também, eu percebi que esse tipo de sentimento, ele vai trazer um conflito muito grande para nós, né? Para toda a sociedade em geral, tá? Então, o livro, ele diz que isso vai acontecer, esse caos, tá? Global, vai ser um caos muito forte, muito intenso, porém, quando haverá a ordem, né? Lógico, todo caos existe a ordem após, né? Normal. E ele acredita no livro que quando vir essa ordem, ela vai vir muito mais rígida. Vai vir uma ordem, vai vir uma moral muito mais profunda, muito mais intensa do que a moral anterior, tá? Vai trazer aí uma coisa nova para o mundo, uma coisa que a gente nem espera que vai acontecer, tá bom? E essa é a informação que eu quero passar para vocês nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e ainda tem mais conteúdo, tá, pessoal? Eu trouxe só aqui para vocês um trechinho do que eu li no livro, tá? É bem complexo o assunto. E vou estar trazendo aqui a maratona desse assunto para vocês, tá? Então, o livro é muito complexo, ele tem 900 páginas, são quase 1000 páginas, então eu vou trazer muito conteúdo sobre esse livro, tá? Eu quero trazer o máximo de conteúdo possível para você absorver o máximo desse livro, tá? Então é isso, ficam os próximos vídeos aí, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tem alguma dúvida que queira deixar aqui embaixo no comentário, é só deixar aqui, escrito, né? E deixe seu like, se inscreva nesse canal, se você ainda não for inscrito. E é isso, um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.